Salve, salve galera, vamos a mais um Rumo à Posse, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Instituto Fênix, certo? Interessante, é uma banca que faz muitas provas para o estado de Santa Catarina, para os vários municípios do estado de Santa Catarina. Os assuntos que eles mais cobram são esses aqui que eu estou colocando. A parte, eles cobram muita questão de interpretação de textos, mas as questões são muito tranquilas, muito simples, vocês não vão ter grandes problemas. O que eu vi cair além disso? Crase. Questões de crase também não são difíceis. Questões de conjunções. Figuras, né? Parte estilística, metáfora, metonímia, anacoluto, hipérbole, eufemismo, enfim. Aliteração, né? Análise morfossintática, muita questão envolvendo sujeito, inclusive. Tá? Então, identificação de classe gramatical, identificação de função sintática, questões de pontuação também eles gostam, colocação pronominal, eles gostam de questão envolvendo pronomes oblíquos, tanto a identificação quanto a sua colocação. Questão de ortografia, sobretudo a parte de regras de acentuação, regência, flexão verbal mais a identificação de tempo verbal. Eles querem muito que o candidato saiba identificar em que tempo um determinado verbo foi usado. E a parte de estrutura e formação de palavras, também é outro assunto que eles cobram bastante. Tá? Sobretudo o processo de formação das palavras. Legal? Maravilha. Vamos então para as questões. Eu selecionei hoje 12 questões. Eu vou trazendo aqui uma questão de interpretação de textos de um poema do Manuel Bandeira. Eu quero, mas isso aí vai complicar. Você vai ver que não. O assunto é simples. Né? O nome do poema é um poema famosíssimo do Manuel Bandeira, do grande Manuel Bandeira, né? Gramático também. Né? Poema Pneumotórax, que ele teve, né? Aliás, a vida do Manuel Bandeira muda a partir do momento que ele contrai com tuberculose. Antes da tuberculose, ele era uma... Assim, de repente a vida dele se desfaz. Era uma família rica, ele fazendo engenharia, né? De repente, a família inteira contrai tuberculose, acho que todo mundo morre, menos ele. A família perde tudo, ele tem que sair da faculdade, e a partir dali é que ele ingressa nessa vida de poesia, e depois ele se torna também um grande gramático. Né? Bom, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos, a vida inteira que podia ter sido e não foi. Tosse, mandou chamar o médico, diga 33, T3, respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e pulmão direito filtrado, o cara tá tudo ferrado, né? Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? O pneumotórax era um procedimento que se fazia lá no início do século passado. Tá? Ele, não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino, ou seja, não tem mais nada para fazer, né? E aí ele termina com a ironia, com o deboche, que é bem característico do modernismo, né? Então, não tem mais nada a fazer. Então, o tango argentino é o elemento de ironia, de gozação em relação ao fato, à situação. Bom, ao ler o poema do escritor Manuel Bandeira, é possível inferir que o paciente apresentava apenas sintomas psicológicos. É uma coisa óbvia, ele não era sintoma psicológico, ele estava doente mesmo, o pulmão dele estava todo ruim. O médico, na verdade, não era médico. Não faz o menor sentido. O médico afirma que há salvação, ele fala, não tem nada a fazer, não. Aqui, ó, o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e pulmão direito infiltrado, o cara está todo ferrado. Aí ele pergunta, então não é possível tentar o pneumotórax? Não é possível tentar mais nada. A única coisa, acabou, não tem mais procedimento nenhum. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino, ou seja, ferrou. Então, não está dizendo que há salvação. O último verso indica que o estado de saúde do paciente é incontornável, não tem mais procedimento nenhum a fazer. Naquela época não, com a medicina naquele momento histórico não. Hoje, obviamente, teria muito mais coisas a fazer. Né, com a evolução da medicina nesses anos todos, com a introdução dos antibióticos e tal, enfim, a situação seria completamente diferente, mas na época não. Então, o último verso indica que o estado do paciente é incontornável, só tem o tango argentino, a única coisa a fazer é isso.
Tá? Então, questão simples de interpretação, gente. Muito simples. Não tem como você errar. O verbo mandou está conjugado em qual modo e tempo verbal? Gente, mandou, eu mandei, tu mandaste, ele mandou, só identificar o tempo. Você não pode errar uma questão dessa. Essa é uma banca que cobra isso. Identificação de tempo verbal. Eu mandei, tu mandaste, ele mandou, mandamos, mandaste, mandaram. Isso é um pretérito perfeito. Tá? Pretérito perfeito indicativo, letra A. Obrigação total de acertar. Questão de figuras, né? 33, que figura de linguagem é essa? 3, olha lá, são consoantes repetidas. Não só consoantes repetidas, como juntas, fazendo com essa mesma sonoridade. Tá? Isso é o que se chama de aliteração. Aliteração é quando você tem uma sequência de consoantes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse R, 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 R. Ah, mas Rosa está só com R, não. Vovô viu a uva. Né? V, V, V. Então, quando você tem repetição do som de consoantes, e aqui no caso é TR, 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 30, 30, 3, 3, tá? Isso é o que se chama de aliteração. A aliteração é isso, é o exagero do emprego de consoante, especificamente de consoante. Tá? Relembrando, o que é catacrese? A catacrese, tá? É quando você não tem uma palavra específica para uma determinada situação. Por exemplo, enterrar. Enterrar significa você colocar alguma coisa na terra, certo? Mas você enterrou uma faca no livro. Tá? Você acaba pegando, como não existe enlivrar, né, enfiar alguma coisa num livro, por exemplo, então você pega uma palavra que seria de outro ambiente e insere aí. Tá? Então isso é uma característica típica da catacrese. A metonímia é quando você utiliza expressões por algum tipo de ligação, por algum tipo de referência, né? Guga foi um maravilhoso raquete. Então você tá. Por que você está usando raquete? Porque o Guga era um tenista. Então você pega a profissão pelo instrumento que ele utiliza nessa profissão. Comi 3 pratos de estrogonofe. Você não comeu o prato, você comeu o conteúdo. Então você está trocando o conteúdo pelo continente. E assim vai. O que é anacoluto? Anacoluto é quando você emprega uma expressão que não tem ligação sintática com o resto da oração. Por exemplo, o livro. Ele foi lido ontem. É mais ou menos isso. Tá? Uma situação parecida com essa. O livro, ele foi lido ontem. Então esse livro está totalmente à parte da estruturação sintática. Então o elemento foi empregado à parte da estruturação. Isso é um caso de anacoluto. Beleza? Maravilha. Questão de conectores, né? Outra questão, cara, eu sempre falo para meus alunos, olha, o primeiro assunto que você tem que ter domínio para passar em concurso público é a parte de conjunções. Embora os pesquisadores já suspeitassem que o templo subterrâneo existisse, embora ainda que conquanto, que é outro conector sinônimo aí, tá? Isso aqui é uma conjunção o quê, gente? Concessiva. Né? O fato que acontece ali não impede, embora os pesquisadores já suspeitassem, então já havia suspeita, sim, mas o fato de haver uma suspeita de que o templo subterrâneo realmente existisse, isso não impede de que eles tivessem se surpreendido. Né? Lembrando que a concessão lembra muito a ideia de oposição. Então, eles já suspeitavam de alguma coisa? Já. Mas esse fato de eles suspeitarem de alguma coisa não impede que eles ainda assim se surpreendessem. Isso é concessão. Mesmo que chova, irei à praia. O fato de chover não impede o fato de ir à praia. Essa é a ideia de concessão. Questão número 6. Questão de estrutura morfossintática.
Tá? Identificação de função sintática. Perdura uma grande desinformação. Tem uma tremenda cara de objeto, não é? Sim. Mas se eu passar esse termo para o plural, grandes desinformações perduram entre vocês. Isso aqui é um sujeito, gente. O verbo concorda com esse termo. Tá? Isso aqui é um sujeito. Só que ele está vindo depois do verbo. E esse fato, qual fato? Essa é a grande desinformação. Esse fato perdura. Então, uma grande desinformação perdura. Então, ele é o sujeito. Tanto é que quando eu passei para o plural, o verbo acompanhou. Grandes desinformações perduram. Como se classifica o pronome presente? Qual é o pronome presente? Não é advérbio. Tá? A é verbo. Tá? Como aqui é um advérbio de modo, em é preposição, festas é substantivo, buscar é verbo, o único pronome que tem é esse aqui. Tá? O que é buscá-los? É buscar, mais o pronome oblíquo hoje. Eu já até falei, pronome oblíquo. Então, é um pronome pessoal do caso oblíquo. O que acontece? Quando eu tenho os pronomes oblíquos, ou a, ou as, depois de R, S ou Z, qual é o fenômeno que acontece? Qual é o fenômeno fonético que acontece? Cai o R, cai o S, cai o Z e eu acrescento a letra L. Então, cai o R e eu acrescento a letra L e buscá-los. Então, isso aqui é uma forma pronominal de um pronome oblíquo. Por isso que a resposta é a letra C. A palavra eletronização exemplifica qual processo morfológico? Gente, é aquilo que eu falei, estrutura e formação de palavras. Qual o processo de formação de palavras? Tá? Então, eletronização vem de eletronizar. É o verbo. O último passo que é feito foi o acréscimo do sufixo são, que dá a ideia de ato de, ação de. Tá? Então, o que nós temos aqui é o acréscimo do sufixo para a formação da palavra definitiva. Então, o que nós temos aqui é um caso de derivação sufixal. Tá legal? Derivação prefixal, quando você acrescenta o prefixo, você tem a palavra feliz, aí você acrescenta pré é antes, su é depois. Então, prefixo infeliz, você acrescenta o prefixo, pré é aquilo que vem antes do fixo, sufixo é que vem depois. Fixo é o radical. Então, prefixo é o que vem antes, in veio antes do radical feliz. Né? Eletronizar, desse verbo se formou o substantivo eletronização. Você acrescentou depois do radical, você acrescentou o sufixo. Composição, quando você é uma palavra com mais de um radical. Tá? Aí você tem a composição por justaposição. Aliás, a própria palavra justaposição é um caso de composição por justaposição, porque você está juntando a palavra justa com a palavra posição. E não há perda de fonemas. E como não há perda de fonemas, certo? Isso é um caso de composição por justaposição. Agora, planalto. Planalto também é uma composição. Por quê? Porque nasce de duas palavras. Da palavra plano mais a palavra alto. Só que agora, olha lá, repare que o som do O vai para o espaço. Então, houve perda de um fonema. É uma composição por aglutinação. Quando há aglutinação, significa que há perda de fonemas. Aguardente. Você tem água e ardente. Um A dança quando faz a junção. Fonseca, fonte seca. Você vê que aí é uma aglutinação ainda maior. Você perde uma sílaba inteira. Beleza? Embora, vou embora. Eu vou em boa hora. Isso é uma aglutinação enorme. Cadáver. Sabia que cadáver é carne dada aos vermes? Estranho, né? Mas isso é uma baita aglutinação. Vamos lá, regra, foi o que eu falei, muita questão de ortografia, sobretudo da parte de regras de acentuação. Automático. Automático, gente. Como é que eu separo silabicamente? Automático. Ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, é uma palavra proparoxítono. Quando a sílaba tônica é a última, é oxítono. Quando a sílaba tônica é penúltima, paroxítono. Quando a palavra
quando a sílaba tônica é antepenúltima, é proparoxítono. E detalhe, todas as palavras proparoxítonas, ou seja, todas as palavras em que a sílaba tônica for a antepenúltima, todas as palavras são acentuadas. Então, por que automático é acentuado? Simplesmente com o proparoxítono. Por quê? Porque todos os proparoxítonos são acentuados. Beleza? Maravilha. Questão número 10. Vamos lá. Ele pede aqui a questão de crase. O volume de transações via Pix aumentou graças à inclusão financeira. Graças a alguma coisa. Graças pede a preposição a, mais o artigo a de a inclusão. Inclusão é um substantivo feminino. Então, como eu tenho preposição a mais o artigo a de a inclusão, é aqui mesmo que vai rolar a crase. Graças ao trabalho, graças ao estudo, graças ao somatório, e assim vai. O Banco Central anunciou mudanças a partir, está faltando a preposição de, a partir de 2023. Gente, essa crase aqui, a partir de, é uma locução prepositiva, mas ela é centrada no verbo. Você não vai poder usar crase antes de verbo, pelo amor de Deus. É obrigatório, que é obrigatório a alguém. A preposição a realmente existe. Então vai existir a preposição a. Maravilha. Mas cadê o outro a? Todos é um pronome indefinido. Você não vai poder usar artigo. Você vai usar o artigo depois. E o artigo teria que ser o artigo, obviamente, masculino. Masculino e plural, até porque todos é masculino. Como é que você vai ter preposição a em um artigo feminino? Artigo feminino singular antes de um pronome definido. Primeiro, que antes de pronome definido você não pode usar artigo. Segundo, como é que você vai usar um artigo a feminino antes de todos? Feminino singular não faz sentido. Então aqui teria que haver tão somente a preposição a. É obrigatório a todos, só a preposição a, sem crase. Tá, a mesma coisa acontece aqui, 194 milhões. Primeiro que milhão é um substantivo masculino, é 1 milhão, 2 milhões. Não são 2 milhões, são 2 milhões. Então é masculino, certo? É 1 milhão, não 1 milhão. E além disso, está no plural. Como é que você vai colocar um artigo a no singular antes de um elemento no plural? Não faz o menor sentido. Questão número 11, é uma questão de colocação pronominal. Atualmente, o Banco Central se encaminha para implantar definitivamente o Pix automático. E aí ele pergunta, vem cá, qual é o tipo de colocação pronominal que foi utilizado aqui? Gente, o pronome oblíquo aparece antes do verbo. Se o pronome oblíquo aparece antes do verbo, isso é um caso típico de quê? De próclise. Tá? A ênclise é quando o pronome oblíquo vem depois. O Banco Central encaminha-se. Aí seria ênclise. Tá? E a ênclise sempre com hífen. Encaminha-se. Aí seria a ênclise. A mesóclise é quando o pronome oblíquo vem no meio. Aquele caso de verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Encaminhar-se-á. O ofício encaminhar. O verbo seria encaminhará. Está no futuro. Aí eu divido o verbo encaminhar. Certo? Não esquece que é encaminhará. Então tem um azinho que ficou no fim. Mais o pronome oblíquo ser. Né? Encaminhar. Se. A. Por quê? E esse A, inclusive, com acento. Por quê? Porque nasce de encaminhará. Mais o pronome oblíquo ser. Isso aqui é o caso de mesóclise. É quando o pronome oblíquo vem no meio do verbo. Então, o que nós temos aqui é próclise. E para nós fecharmos, legal, questão número 12, que é uma questão de regência verbal. Ele assistiu ao filme com interesse. Qual é a regência correta do verbo assistir e por quê? Gente, o verbo assistir no sentido de ver, que está no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. É um verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Aí ficou feio aqui, né? Bom, então é uma regência indireta porque o verbo é transitivo indireto. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, gente, o fato de dois verbos terem o mesmo significado não obriga que eles tenham a mesma regência. Esses dois verbos, assistir e ver, são sinônimos.
mas eles têm regências diferentes. Enquanto o verbo ver é transitivo direto, quem vê, vê alguma coisa. Tá legal? O verbo ver é um verbo transitivo direto. O verbo assistir é transitivo indireto regendo a preposição a. Então, é uma regência indireta com preposição a. É essa a resposta, letra B, que devia estar aqui, né? Devia estar na linha de baixo. Ficou feio, eu bobeei na hora que eu recortei e colei. Então, uma regência indireta, porque o verbo é transitivo indireto. E o verbo assistir, nesse sentido de ver, de presenciar, rege a preposição a. Beleza? Então, não é uma regência direta, posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra C. É uma regência indireta, como diz na letra D de dados, só que depois ele diz com preposição em, não, é com preposição a. Valeu, galera! Maravilha. Olha só, então eu acho que ficou bem caracterizado aí, ficou bem caracterizado o perfil da banca Instituto Fênix, tá? Então, uma banca que cobra crase, regência, concordância, colocação pronominal. Concordância. Eu não vi questão nenhuma de concordância, mas se eles cobram crase, regência, pontuação, ortografia, por que não cobrar? Por que não cobrar concordância? Então, gente, eu não deixaria de estudar concordância, não. Falou, pessoal? Maravilha! Tá aí caracterizado o perfil da banca. São esses os temas que você tem que privilegiar. Na realidade, é praticamente tudo, né, que eles cobram. Beleza? Maravilha! Um grande abraço para todos e até a próxima, galera!